Olá pessoal, tudo bom com vocês? Hoje nós vamos continuar com a série de Fourier, tá bom? No vídeo passado a gente teve uma introdução aos conceitos de como funciona a série de Fourier e nesse vídeo atual veremos como funciona a série de Fourier matematicamente, ok? Então nós podemos definir a série de Fourier com a seguinte expressão matemática: f de x igual a zero sobre 2 mais uma somatória de n valendo um até n valendo infinito, de a n, vezes o cosseno de 2n πx entre L, mais bn, seno de 2n πx sobre L. Tudo bom? O que seria esse L? Seria o período do sinal da função que nós queremos decompor, tá bom? Esse n é justamente uma expansão de um até o infinito, tá bom? O x é a nossa variável temporal e a zero, a n, bn são coeficientes que nós já vamos ver o que significam. Então, nós temos o coeficiente a zero, o coeficiente a n e o coeficiente bn. Esses três coeficientes, eles podem ser escritos da seguinte forma: o a zero, ele pode ser escrito como 2L, 2 sobre L, perdão, a integral indo de menos L a L de f de x dx. Lembrando que f de x é a função que nós vamos decompor. A n é igual a 2 sobre L, integral de menos L a L de f de x, vezes o cosseno de 2n πx sobre L dx. Tá bom? E por fim, bn é o 2 sobre L, a integral que vai de menos L a L de f de x, nossa função, vezes o seno de 2n πx sobre L dx. Tá bom? Então, o exemplo que eu gostaria de dar para vocês hoje é o exemplo de uma função quadrada, tá bom? De amplitude 3 e período 8. A amplitude a gente pode ver aqui, tá bom? Botei aqui em amarelo. E o período é o 8, porque é o tempo que a função completa um ciclo e depois disso volta a repetir-se. Tá bom? Então, vamos botar aqui um pouquinho do lado essa função para a gente ver. E a gente pode escrever essa função como sendo 3 quando o x está entre 0 e 4, tá bom? Vocês podem ver aqui que a função vale 3 quando está entre 0 e 4, e a função vale menos 3 quando a função está entre 4 e 8. E aqui completamos um período, seria equivalente dizer que a função vale 3 entre 8 e 12 e menos 3 entre 12 e 16, tá bom? Obviamente, a gente vai usar esse primeiro período porque é mais fácil. Então, se a zero ele vale 2 sobre L, a integral que vai de menos L a L de f de x dx, qual seria o nosso período? O nosso período seria 8, tá bom? Quem seria esse menos L? Esse menos L seria o zero e o L seria 8. Então, a gente completaria um período completo, tá ok? Como vocês podem ver, aqui intuitivamente a gente vai saber que isso vale zero, tá bom? Porque quando a gente pega... O que que é integral? A integral é uma somatória, tá bom? Então, se você pega essa área, esse primeiro semiciclo,
e soma com essa área desse segundo semiciclo, essas áreas se anulam, porque aqui daria uma área positiva e aqui daria uma área, entre aspas, negativa. Se eu somo dois quadrados que têm sinal diferente, tá bom? Vai dar zero. São duas áreas iguais, só que com um sinal diferente. Mas para que vocês possam ver, vamos desenvolver tudo isso. Então, a gente pode escrever essa equação como 2 sobre 8, 8 é o período, e temos que separar essa integral em duas partes, tá bom? Porque de 0 a 4 é uma coisa e de 4 a 8 é outra coisa. Então, de 0 a 4, a função vale 3, e de 4 a 8, a função vale menos 3. Então, nós temos a integral de 0 a 4 de 3dx, mais a integral de 4 a 8 de menos 3dx. E aqui eu não vou me deter muito na questão algebraica, mas vocês podem ver que a integral de 3, que é uma constante, o 3 pode vir para fora, então ficaria uma integral de dx em ambos lados, tá bom? Sendo que aqui esse mais vai receber esse sinal de menos e vai ficar essa integral menos essa integral. Então, nós temos que 3 sobre 4 multiplicado por x, que vai de 0 a 4, menos x, que vai de 4 a 8. Desenvolvendo isso, temos que 3 sobre 4 multiplicado por 4 menos 8 menos 4, e isso nos vai dar zero, tá bom? Porque 8 menos 4 é 4, 4 menos 4 é zero. Continuando com a n, temos que a n vale 2 sobre L, integral que vai de menos L a L, de f de x, por cosseno de 2n πx sobre L dx. Aqui a gente vai fazer a mesma coisa, tá bom? Aqui a gente vai separar a integral em duas partes, que vai de 0 a 4, e a outra parte vai de 4 a 8. E substituindo valores. Então, aqui a gente tem que 2 sobre 8 multiplica toda essa expressão aí, tá bom? Fazendo o mesmo processo, aí a gente vai tirar o 3 para fora, 2 sobre 8 é a mesma coisa que 1/4, e vamos ter essa simplificação na equação. E aqui, desenvolvendo de maneira simples, perdão, vamos encontrando o resultado para essa expressão de AN, e no fim encontraremos que AN vale zero. Tá bom? Se você tiver alguma dúvida, você pode voltar o vídeo e treinar, verificar por conta própria que realmente vale zero. E por fim, temos Bn, que vale 2 sobre L, integral de menos L a L, de f de x, seno de 2n πx sobre L dx. E a mesma coisa a gente vai fazer. Vamos separar essa integral em duas partes e fazer as manipulações algebraicas. E aqui a gente encontra que Bn é igual a 6 sobre n π multiplicado por menos cosseno de nπ mais 1. O que significa esse menos cosseno, perdão, de nπ mais 1 ou 1 menos cosseno de nπ? Se a gente for olhar muito bem isso aqui, vocês podem ver que se n vale zero, o cosseno de zero ele vale 1. E como temos 1 menos esse cosseno, ficaria 1 menos 1 igual a zero. Se o n valer 1, vocês podem perceber que o cosseno de nπ, quando n igual a 1, ficaria o cosseno de π. O cosseno de π vale menos 1. Então, quando a gente fizer toda essa substituição, ficaria 1 menos menos 1, que vai dar 2. Quando o n vale 2, a gente vai voltar para o mesmo caso do n igual a zero, tá bom? Em que essa expressão vai valer zero. Quando o n vale 3, ficaríamos igual ao caso de quando
o n vale 1, e ficaria o cosseno de 3π, tá bom? Que também esse cosseno vale -1, e fazendo 1 menos -1, temos 2. Se n vale 4, perceba que cairemos no mesmo caso de n igual a 0 e de n igual a 2. Essa expressão vai valer 0, porque vai ficar 1 menos cosseno, nesse caso, de 4π. Cosseno de 4π é 1, 1 menos 1 é igual a 0. Então, você perceba que quando n é par, essa expressão vale 0. E quando n é ímpar, essa expressão vale 2. Então, a gente pode escrever que Bn, que é igual a 6 sobre nπ, multiplicado por 1 menos cosseno de nπ, quando n é par, é ímpar, perdão, essa expressão vai se reduzir a Bn igual a 12 sobre nπ. Por quê? Porque menos cosseno nπ mais 1, quando n é ímpar, 1, 3, 5, 7, essa parte, essa expressão vai valer 2, e 2 vezes 6 é igual a 12. E quando n é igual a par, Bn simplesmente vale 0. Então, nós podemos reduzir toda a nossa série de Fourier nessa expressão, tá bom? A0 vale 0, então eu não coloquei. E a n vale 0, e também esse termo eu não coloquei. E aqui a somatória vai ser de n, 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, até o infinito de números ímpares. E essa expressão, quando somamos todos os termos em n, quando n é ímpar, essa expressão pode ser reduzida simplesmente na somatória de n igual a valores ímpares até o infinito, de 12 entre nπ seno de 2nπx sobre 8. Então, para n, quando n igual a 1, a gente vai ter que essa expressão vale 12 sobre π multiplicado por seno de πx sobre 4. Quando n é igual a 3, fazendo as substituições, esse valor vai ser igual a 4 sobre π seno 3πx sobre 4. Quando n igual a 5, vamos ter 12 sobre 5π seno de 5πx sobre 4. E quando n igual a 7, teremos 12 sobre 7π seno de 7πx sobre 4. Se n valesse 9, seria um valor de 12 sobre 9π seno de 9πx sobre 4, e assim sucessivamente, tá bom? Então, se a gente fizer uma expansão e checarmos no gráfico, por exemplo, esse primeiro termo que nós calculamos para n igual a 1, teria essa forma, o gráfico, tá bom? Se nós somamos o termo seguinte, quando n igual a 3, você pode ver que a função sofreu uma deformação e ela está parecendo bastante agora, ou um pouquinho mais, a uma forma quadrada. Se a gente pega o outro termo, n igual a 5, e a gente soma, você pode perceber que o nosso sinal, a nossa função, vai melhorando no seu aspecto, parecendo mais uma função quadrada. E se a gente pega o último termo que calculamos, que é o n igual a 7, a função se parece ainda mais uma função quadrada. Tá bom? Então, essa série de Fourier é uma genialidade, tá bom? Porque a gente pode decompor uma função conhecida em infinitas somas de senos, como esse caso. Se eu fosse colocar infinitos termos ímpares, com certeza teríamos um sinal quadrado, uma função quadrada, tá bom? Então, no próximo vídeo, nós estaremos vendo como, a partir de uma função quadrada, a partir de um sinal quadrado, extrair determinado seno, tá bom? Vamos pegar e vamos tentar filtrar o primeiro harmônico, o harmônico fundamental desse sinal quadrado, ok? Então, seria isso, pessoal.
Muito obrigado pela sua visita e até o próximo vídeo.